Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Neto, eu sou empresário, treinador de pessoas e analista comportamental. E hoje eu vou trazer aqui para você um conteúdo sobre como você pode liderar melhor os seus colaboradores a fim de aumentar a performance dele. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva aí, me siga no Instagram, compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo empreendedor, empresário que está precisando melhorar a performance da equipe. Tá bom? Meu Instagram é João Neto Eu Sou. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho de pessoas, tá? Vamos falar sobre pessoas. Por que pessoas? O que pessoas têm a ver, né, com performance da empresa? Vamos lá. Você conhece o jogo de xadrez e o jogo de damas? Bom, eles têm, apesar do mesmo tabuleiro, características muito diferentes, tá? As peças do jogo de xadrez, elas têm formatos diferentes, elas se movimentam de formas diferentes, tá? Dentro do tabuleiro. E o jogo de dama, ele tem as peças, o mesmo tabuleiro, porém as peças todas iguais e que se movimentam, né, da mesma forma. Todas as peças fazem o mesmo movimento. E o que pessoas têm a ver com marketing, vendas, performance de uma empresa, né? Eu coloquei aqui nesse organograma aqui, tá? Que uma empresa ela tem alguns departamentos. Coloquei aqui figurativamente, tá? O departamento de marketing, venda, performance e atendimento, né? Todos esses departamentos, para eles funcionarem e fazer uma entrega, eles precisam de pessoas, né? E essas pessoas, elas geram o quê? Resultado. Para quem? Para os clientes, que na maioria das vezes, ou se não 100% das vezes, são outras pessoas. Você pode estar se perguntando, mas eu só me relaciono com outras empresas, a minha empresa só vende para outras empresas, só tem negócios com outras empresas. Por trás dessas empresas que o teu negócio se relaciona, existem outras pessoas, esses clientes. Então, por trás de toda empresa existe pessoas, um decisor, um cara que compra, o cara que decide, né, tudo ali para aquela empresa, ele é uma pessoa física. Então, pessoas está relacionado a tudo que a gente for fazer com relação à performance do nosso negócio, tá? Quantas vezes você teve dificuldade para lidar com alguém de personalidade diferente da sua, lá na sua empresa, quando você passou um serviço para alguém, pediu para alguém fazer uma determinada tarefa e essa pessoa não cumpriu essa tarefa como você tinha esperado, não cumpriu essa tarefa ou fez uma contratação de uma pessoa para um determinado cargo, e essa pessoa ela se mostrou, se vendeu muito bem na hora da entrevista e chegou na hora de desenvolver aquele trabalho, ela não conseguia desenvolver o trabalho. Coloco aqui que provavelmente você contratou a pessoa que ela tinha um bom currículo, mas o comportamento dela não era adequado para aquele tipo de cargo. Ela não estava, né, ela não tinha habilidades, né, comportamentais específicas para aquele tipo de trabalho. E quando a gente vai pedir para um colaborador fazer alguma coisa, né, vai dar algumas ordens, vamos dizer assim, né, dentro do local de trabalho, a gente sempre escuta, né, aquela frase, sempre escutou, na verdade, aquela frase, né, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser tratado dessa forma, né? Ao menos que seja de uma maneira, né, rude, né, vamos dizer assim, você precisa tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, essa frase, ao invés de trate o outro como você gostaria de ser tratado, na verdade, ela precisa ser lida da seguinte forma: trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, elas têm ideias diferentes, histórias diferentes, elas têm percepções, né, de mundo diferente. Então, você precisa, para você ter uma boa performance dentro do teu time, você precisa tratar aquela pessoa da forma com que ela gostaria de ser tratada.
Se todos nós soubéssemos, né, como lidar com as pessoas, a nossa vida seria muito mais fácil. Eu vou provar para você por quê, tá? Os líderes, eles saberiam a melhor forma de lidar com cada colaborador. Como eu falei, cada um tem uma história, cada um tem uma percepção, né, de mundo. E se você tratar a pessoa da melhor forma possível, com a qual ela gostaria de ser tratada, com certeza você vai aumentar muito a performance do teu time. Os ambientes de trabalho, né? Se cada colaborador se conhecesse, né? Comportamentalmente, vamos dizer assim, os ambientes de trabalho seriam mais harmônicos, eles se reconheceriam entre eles, né? Esses colaboradores. Então, eles também se tratariam de uma forma é, mais harmônica mesmo, né? De se conhecerem e ter um ambiente de trabalho mais leve. As pessoas seriam mais produtivas e realizadas se elas se conhecessem profundamente, tá? Porque a partir do momento que ela entende que ela é bom em determinada situação, ela vai dar todo o seu foco naquela determinada tarefa. Então, elas provavelmente se sentiriam mais realizadas. Teríamos mais efetividades nas nossas vendas. Quando você coloca um colaborador que tem um perfil de comportamento ideal para ser um vendedor, você efetiva muito mais vendas, você converte muito mais vendas. Os casamentos seriam mais felizes, né? Então você imagina que se os seus colaboradores entendessem os perfis comportamentais deles, para entender também os seus pares de trabalho, eles entenderiam também os seus familiares, né? No caso aqui, sua esposa, seu cônjuge, né? E essa, esse entendimento traria casamentos mais felizes, consequentemente, colaboradores mais felizes também no local de trabalho. Ou seja, pessoas felizes produzem muito mais. Concorda comigo? E como entender de pessoas? Essa é uma pergunta, né? A pergunta que eu quero responder aqui para vocês. Esse cara, ele criou, né, uma teoria e falou que nós estamos enquadrados em uma desses 4 tipos de comportamentos, tá? Vou explicar melhor aqui para vocês. O William Marston, ele era um psicólogo americano, tá? E ele desenvolveu a sua própria teoria dos estilos de comportamento de pessoas, classificando elas nesses 4 fatores, tá? O dominante, o influente, o estável e o conforme. Vamos entender um pouquinho mais cada um desses caras aqui. Primeiramente, ele dividiu em 2 categorias. As pessoas que elas são mais propensas a falar, tá? E as pessoas que são mais propensas a ouvir, tá? Então, já vai se mapeando aí qual desses dois você é, o que gosta mais de falar ou o que gosta mais de ouvir, né? E ele subdividiu também, tá? Essas categorias em pessoas que são mais focadas em conexões e em outras pessoas, tá? E outras pessoas que são mais focadas em resultados e tarefas. O primeiro quadrante aqui, ele traz o dominante, tá? O dominante, ele é uma pessoa que ele tem um foco, tá? Em falar, em expor a sua opinião, tá? E também, né, com foco em resultado. Esses são os dominantes, os que gostam de se expressar e que cobram, né, que estão em busca do resultado. No segundo quadrante aqui são os influentes, que são pessoas que também gostam de falar, expor a sua opinião, gostam de estar com outras pessoas, né? E o foco dela também é em conexões, ou seja, em se conectar com outras pessoas, tá? Nesse terceiro quadrante estão os estáveis. Os estáveis, eles são mais propensos a ouvir, tá? E também tem o foco em pessoas, mas eles são mais ouvintes do que falantes. Eles têm o mesmo foco, que é pessoas, mas ao invés de falar, eles preferem ouvir.
E os conformes, que eles também, né, são mais propensos a ouvir, e o foco deles é em tarefas, tá? Vamos falar um pouquinho mais aqui para frente sobre esses caras aqui. Todos nós temos um pouco dos 4 perfis dentro de nós, tá? Um deles sempre se sobressai um pouco mais. Você deve estar se perguntando assim, mas eu me identifiquei com mais de um perfil, com 2 desses perfis, ou até 3 desses perfis. Pode ser que aconteça de você ter até 3 desses perfis que predominam mais em você, tá? Mas hoje eu vou estar explicando aqui para vocês eles isoladamente, tá? Vamos trazer aqui alguns exemplos. Um perfil de dominância, que é o dominante, tá? Ele é um perfil que ele gosta de trabalhar com desafio, agir mesmo com dinâmica e tomar decisão, tá? Esse cara, ele sempre vai ser competitivo, tá? Ele é um perfil mais decidido, uma pessoa mais decidida, independente, ousada, tá? Uma pessoa mais objetiva e que fala com muita convicção. Esses são os dominantes, tá? O influente é o que possui mais facilidade em se comunicar, né? E se integrar dentro do ambiente e motivar as pessoas que estão junto com elas. As características desse perfil influente, né? São a persuasão, o entusiasmo dessas pessoas, eles são sempre otimistas. É muito difícil você ver um influente que ele está triste. O influente, ele sempre está otimista, comunicativo, ele sempre é uma pessoa carismática. Tá aí um exemplo de influente, que é o Silvio Santos. O estável, né? Ele tem uma ótima capacidade para escutar outra pessoa, tá? E atuar na empatia, buscando segurança dentro dos ambientes. E as características desse perfil é uma pessoa mais calma, mais cooperadora, uma pessoa mais paciente, um ouvinte, né? Até o semblante dele é um semblante mais calmo. Você pode ver aqui com a foto do Joaquim Barbosa aqui, que é um exemplo de estabilidade. E a conformidade, né? É o cara que busca precisão, embasamento, analítico. Ele pesquisa e o negócio dele é entregar qualidade, tá? Então ele tende a ser um perfil bem detalhista, organizado, né? Aquela pessoa que realmente analisa muitos dados, que gosta de regras, um cara que gosta de executar processos, tá? Então tá aqui um exemplo de perfil conforme. Qual que é o foco de cada perfil e a pergunta de cada um deles, né? Eu vou começar aqui pelo dominante. O dominante, ele tem o foco em resultado, tá? Aquele colaborador que tem o foco em resultado. Então, se você pedir para ele, ó, eu preciso que você faça isso e dá um prazo para ele, até o fim da tarde, ele vai entregar, vai fazer de tudo para poder entregar para você a, aquele trabalho, aquela tarefa até o final da tarde. Porém, ele não é um cara que se atenta muito a detalhes, tá? Mas ele faz a entrega, ele faz acontecer a tarefa, tá? E a pergunta dele é o quê? Né? Então, quando você fala para o dominante, preciso que você faça alguma coisa, determinada situação, ele vai falar assim, o que eu preciso fazer? A pergunta do dominante é o quê? Né? Já o influente, né, que é o amarelo, como ele tem o foco em pessoas, se você colocar determinada tarefa para ele fazer, ele vai falar assim: quem vai estar junto? A pergunta dele é o quem. Com quem eu posso contar para me ajudar a fazer essa tarefa? Quem vai estar lá? Quem eu preciso atender? A pergunta do influente é o quem, porque o foco dele é pessoas, tá? É, ele tem o foco em, por exemplo, um atendimento, tá? Os estáveis, eles têm um foco muito grande no método e a pergunta dele é o como. Então, se você falar, faça determinada tarefa aqui para mim, ele vai perguntar para você, como que eu vou fazer isso? Qual é o método que eu vou utilizar para fazer determinada tarefa, tá? E o
conforme, ele é sempre o cara do porquê. Por que eu preciso fazer isso? Quais são? Porque ele é o foco dele é detalhe, né? É processo, é procedimento. Então, por que eu preciso fazer isso? Ele é o cara dos porquês, tá? Nesse caso, eu quero que você coloque aí, faça uma anotação, né? Qual perfil você acredita que mais define você? Eu peço que você escreva o seu nome e o nome de pelo menos 5 pessoas que trabalham diretamente com você, para você começar a mapear essas pessoas, quem são, né? Os dominantes, os influentes, o estável e o conforme, tá? E eu quero contar aqui para vocês uma história, que é a história do José. O José era um menino de 16 anos que gostava muito de computador. Ele gostava muito de ficar no computador. E o pai dele falou o seguinte para ele: cara, você precisa trabalhar e eu arrumei um serviço para você lá no balcão de vendas da loja do seu tio, né? Legal, ele pegou, foi lá e trabalhou 3 meses. Não deu certo. Não passou na experiência o José. Sendo assim, ele voltou para casa e o pai dele falou: não, mas a gente precisa arrumar outro serviço para você, vai levar alguns currículos. Ele escreveu ali no currículo dele que ele, né, tinha a experiência, né, do primeiro trabalho dele, que era com um balcão de vendas. E quando ele foi procurar o segundo trabalho dele, ele entregou o currículo. A pessoa falou assim: ah, você tem experiência então no balcão de vendas? Vem para cá, você está contratado. E o José, ele foi trabalhar novamente numa empresa no balcão de vendas. Beleza. Passou mais 3 meses, José não se adaptou naquela situação. Assim aconteceu outras vezes. Ele foi, né, procurar emprego de novo e quando ele colocou no currículo dele que ele tinha 2 experiências no balcão de vendas, né? Hoje o vendedor é um cargo, né, bastante procurado por todas as empresas. O patrão falou assim: você tem 2 experiências já com balcão de vendas, vem aqui que você está contratado. Só que o José ele não tinha o perfil para atendimento ao público, o perfil focado em pessoas, o perfil para ser um vendedor. Ele poderia até se adaptar e desenvolver, né, para que ele fosse realmente um vendedor, mas isso estaria esticando muito o elástico do José, né? Acabou que no final das contas José não se deu bem nas vendas e virou programador. Por quê? Porque José era um conforme e o conforme ele gosta de processos e essa atividade de, por exemplo, tá, programador é uma atividade que exige muitos processos, muitos detalhes, que é o foco, né, de uma pessoa que tem o perfil de conformidade. E por que que a gente vê muito que as empresas contratam e demite, contrata hoje, demite amanhã, contrata hoje, demite amanhã, porque nós estamos contratando por currículo e demitindo por comportamento. É um grande problema que tem existido hoje. As pessoas veem, né, igual na história do José, vê que a pessoa tem uma determinada experiência em determinada área e contrata essa pessoa. Porém, no final das contas, ela vai ser demitida pelo comportamento dela. O comportamento, se ela é dominante, se ela é influente, se ela é estável ou se ela é conforme. Porque às vezes ela está trabalhando na posição errada, uma posição que ela não tem habilidades, né, comportamentais para trabalhar, que ela não tem foco de trabalho, tá? É, eu separei aqui, tá? Então, ambientes, onde que esses colaboradores eles estariam, tá? Os influentes, que são os motivadores, tá? E tem a liderança em motivar, e os metódicos, que são os estáveis, eles preferem, tá? Esses dois perfis juntos, eles preferem ambientes mais interativos e com foco em pessoas. Aqui um perfil de vendedor mesmo, né? E aqui um perfil mais voltado para o pós-venda, tá?
que também tem um foco em pessoas. Atendimento de pessoas em uma outra forma, né? Um atendimento de pessoas mais passivo, vamos dizer assim. Ambientes mais calmos, né? Planejados e com mais normas e regras, esses dois perfis, eles também se adaptam mais a esse tipo de ambiente, que é o estável e o conforme, porque eles são metódicos e sistemáticos, então eles gostam de normas e regras, tá? Ambientes mais reservados com foco em execução é o dominante e o conforme, tá? Por quê? Porque é foco em execução, é resultado, é processo, né? Então, esses dois perfis, eles se adaptam muito bem nesse tipo de ambiente, tá? E no tipo de ambiente tá mais acelerado, mais dinâmico, com mais empolgação, assim, esses dois perfis, que são o influente e o dominante. Aqui eu também trago o tipo de liderança, tá? De cada líder. Um líder mais influente, ele tende a ser um líder mais motivador. Todos nós podemos ser líder, tá? Ele é um líder mais motivador. Um líder estável, tá? Ele tende a ter uma liderança mais metódica, mais baseada em métodos, tá? Um líder com a conformidade alta, ele tende a ser uma liderança mais sistemática. E um líder dominante, ele é mais executivo, ele parte para a execução, ele põe a mão na massa, ele quer o resultado, tá? A tomada de decisão desses perfis para vocês entenderem, tá, os seus colaboradores e até vocês enquanto líderes. O influente e o estável, eles tendem a tomar decisões, né, mais baseada no emocional. O estável aqui, ele tende a tomar a decisão com base em suas emoções e ser um pouco mais demorado, porque ele tem o tempo dele, ele é calmo, tá? O conforme, ele também é demorado, só que porque ele pensa muito, ele é racional, ele raciocina muito, então ele acaba sendo um racional demorado, tá? O dominante, ele também é bastante racional, ele faz, né, o cálculo final do negócio, não com muitos detalhes, e ele tende a tomar a decisão mais rápida. E o influente, ele tende a fazer mais decisões, tomar mais decisões por impulso, tá? Por quê? Porque ele toma as suas decisões baseadas no seu emocional e de forma rápida. A delegação desses perfis, o que que acontece? O dominante e o conforme, eles delegam pouco, tá? Esses perfis. Por quê? No caso do dominante, ele é centralizador, ele gosta de centralizar as decisões dele, tá? E o conforme, ele gosta de centralizar as tarefas, porque ele acha que ninguém vai fazer aquela tarefa melhor do que ele, tá? É, o, o influente e o estável, eles tendem a delegar mais as tarefas, sem a centralização. Por quê? Porque eles não têm foco em tarefa. O foco deles é em pessoas. Eles não querem o foco em decisão, o foco em tarefa. O foco deles é pessoas. Então, eles acabam delegando mais para esses dois outros perfis. Feedback, para quando você for fazer um feedback aí para o seu colaborador, tá? Eu vou trazer aqui essas tendências desses feedbacks. Os líderes que têm o perfil de dominância e conformidade, eles tendem a dar um feedback mais negativo, mais puxado para o negativo. No caso do dominante, ele tem uma comunicação mais exigente, né? Ele pode querer reforçar ali que a autoridade, que quem manda é ele é mais firme nas decisões, né? Então ele tende a dar mais feedbacks assim, tipo, ó, quem manda aqui sou eu, tá? E no caso do conforme, ele dá o feedback apontando muitas falhas, muitas vezes, né? Por quê? Porque ele gosta de regras e as regras, geralmente, existem consequências, né? De determinadas situações de procedimentos, processos, né? Então, a comunicação dele é mais voltado para a falha, então o feedback tende a ser mais negativo.
Já o influente e o estável, eles tendem a dar o feedback mais positivo, né? O influente, no caso, ele gosta de fazer uma comunicação mais leve, né? E mais voltada num tom de brincadeira, tá? Mais um tom de negociação. Ele é o chefe mais legalzão, assim, sabe? Enquanto o estável, ele tem uma, um foco também em pessoas, né? Então ele tem uma comunicação mais preocupada em entender ali realmente a visão do colaborador enquanto a empresa, a visão do colaborador enquanto ele dentro ali da determinada tarefa, da determinada função, tá? E aí eu te pergunto, será que você, na tua empresa, você não está dentro de um jogo de xadrez jogando dama, né? Você não está delegando do teu jeito para todo mundo da mesma forma, sem saber o perfil dessas pessoas e como elas gostariam de ser tratadas e como elas gostariam de receber essas informações, né? Então, tem sido bastante complicado dentro das empresas. É por isso que é, muitos líderes não alcançam determinada performance. Por quê? Os colaboradores muitas vezes não estão nos lugares certos, tá? A partir do momento que você tem um colaborador que ele está no lugar certo, com a sua competência certa, com o seu foco certo, o resultado da empresa tende a ser muito maior, porque aquele colaborador ele trabalha na sua essência, tá? Por isso que eu perguntei se você conhece o jogo de xadrez e se você conhece o jogo de dama. Porque no jogo de dama, você joga tudo do mesmo jeito. E o jogo de xadrez, não. Ele tem as peças específicas que andam de jeito diferente. E se você não souber movimentar essas peças, você vai perder o jogo, tá? Então, fica uma reflexão para vocês. Será que a sua empresa não é um jogo de xadrez com você jogando dama? E se você quiser, tá, conhecer qual que é o teu perfil comportamental predominante, eu vou pedir para você enviar a palavra DISC aqui no meu direct, tá? Que eu vou enviar para você um link específico para você responder ali um questionário onde vai trazer para você qual que é o teu jeito de liderar, o teu jeito de se comunicar e o teu perfil predominante em um relatório simplificado, tá? É só mandar para mim a palavra DISC no meu Instagram. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre você, tá? Eu quero te disponibilizar aqui um relatório completo, tá? Do seu perfil natural, do seu perfil adaptado, da sua percepção dos seus pares, tá? De como as pessoas veem você, se elas te veem como realmente um dominante, um influente que você é, tá? Quais são os seus tipos psicológicos, como você capta essas informações, quais são as suas teorias de valores, quais são os valores que te motivam, tá? O seu mapa de competências, quais são as suas maiores competências, a fim de você trabalhar competências que você não é tão bom e aumentar realmente a sua performance, tá? E a devolutiva individual de até 1 hora e meia, tá bom? Eu peço que você entre em contato se você tiver interesse nesse relatório completo, eu estou à tua disposição para poder fazer essa análise para você, tá bom, pessoal? Mais uma vez, eu quero agradecer aqui você que ficou no vídeo até agora e se você precisar, é só entrar em contato comigo aqui. Valeu, um grande abraço e muito obrigado.